estudando mais um capítulo hoje. O pastor Jailton estará na ministração do ensinamento nesta noite. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra suas Bíblias, livro das Revelações. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Apocalipse capítulo 13. Livro das Revelações, capítulo 13, versículo 1 a seguir. Amém? Amém. Está escrito assim: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um monte de blasfemas, ou nome de blasfemas. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, dos seus pés como os de urso, a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de sua cabeça como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E de toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfemas, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfema contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E o adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir à terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava com o dragão, e exercia todo o poder da primeira besta na sua presença, e fez que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e fez grandes sinais, de maneira que até fogo do céu fez descer à vista dos homens, e enganar os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta, dizendo os que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que receberam a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedida que dessa espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a besta ou a imagem da besta. E fez que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver um sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem. É o seu número, 666. Amém? Poder assentar em nome de Jesus. Queridos, falar do livro do Apocalipse é um desafio para todos os ministrantes da palavra do Senhor, porque requer um pouquinho de paciência,
uma atenção redobrada e a atenção principalmente daqueles que nos ouvem, porque é um livro não tão difícil de interpretar, mas que requer atenção para compreender cada detalhe do que o livro das Revelações tem mostrado ao decorrer de todos os séculos que já se passaram e até hoje tem se cumprido dia após dia tudo que está escrito não só no livro do Apocalipse, mas também na palavra de Deus. João agora, após ter várias revelações, no capítulo 13, um dos capítulos mais interessantes deste livro, 13, do 12 a seguir adiante, começa a, vamos supor, uma linguagem nossa, engrossar o caldo nas revelações, porque do capítulo 12 a seguir, João começa agora a descrever coisas que nós estamos prestes a viver e a vivenciar, ou aqueles que ficarão aqui após o arrebatamento sofrerão e viverão tudo aquilo que João, no capítulo 12 a seguir, ele viu nas suas visões. E eu quero falar rapidamente aqui sobre 10 pontos. Será que dá tempo? Sobre 10 pontos aqui, destacando 10 pontos. Não irei abranger todos os pontos, só apenas um resumo de cada ponto, né, de alguns versículos que nós estaremos lendo. Um resumo, eu quero transmitir pelo menos 10 pontos para nós compreender esse capítulo 13. O versículo 3 do capítulo 13, logo os versículos primeiros, vai dizer que surgiu uma besta, a besta que surge do mar. Nós vemos aqui duas bestas. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfemas. Nós já aprendemos que esses chifres, diademas, coroas, que nós vemos essa linguagem no livro do Apocalipse, são tudo simbólico. O dragão é simbólico, a besta também é simbólica, e vai representar um reino, ou uma pessoa, e o seu poder a qual ele governa, ou governará, na época que isso se cumprir, e daquilo que já se cumpriu. Amém ou não amém? No versículo 1, vamos entender quem que é essa besta que surge do mar. A Bíblia diz no capítulo 17 de João, que as águas ali, aonde a besta ressurge, essa primeira besta, João vai revelar no capítulo 17, que essas águas são povos, línguas e nações, ou seja, são uma multidão de gente, cabeças, coroas ou diademas, chifres, significa poder ou reino, dependendo do contexto, vai apontar para quem está servindo ou que simboliza tais figuras a qual estamos estudando. E essa besta, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, fala de um governo, fala de uma pessoa que é poderosa, uma pessoa que foi dada poder a ele, ou ele adquiriu poder, e que o seu reino realmente é um reino poderoso. E ao decorrer da lição nós iremos ver isso. Então, a primeira figura que nós vemos no capítulo 13 é a besta surgindo do mar, surgindo de uma multidão de gente. O capítulo 13 descreve um conflito entre o anticristo e Deus, e contra o povo do Senhor, aqueles que estarão ainda sendo salvos, ou se salvando por crer em Cristo. Nós já estudamos que durante o período da tribulação haverá muita gente ainda que irão se converter. Nessa época que essa besta, que nós iremos revelar agora quem é, nessa época a igreja de Cristo já foi arrebatada, a igreja do Senhor já está com Ele no céu, e esses que irão ver, reconhecer a besta, são todos aqueles que estarão aqui nessa terra.
E dentre aqueles que estarão aqui nessa terra, alguns ou muitas pessoas irão se converter ao Senhor. Então a besta trará conflitos contra Deus, ou aquilo que é referente a Deus, e contra o povo do Senhor. Trará guerra, trará perseguição. A besta que sobe do mar é o último grande governo mundial da história, que consiste em 10 reinos que irão ressurgir durante o período do governo do anticristo. Vamos ver mais na frente que esses 10 chifres são 10 reinos que irão se levantar, que darão o seu poder à besta. Apocalipse capítulo 17, no versículo 12, olha o que diz. Eu vou estar lendo para nós ganhar tempo. No versículo 12, olha o que diz: e os 10 chifres que viste são 10 reinos, que ainda não receberam o seu reino, mas receberão o poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Agora nós iremos revelar quem é essa besta. Mas essa besta que surgiu entre uma multidão de gente, essa besta que saiu das águas, ela tinha 10 chifres, que representa 10 reinos, 10 nações, que na época de João teve essa visão, essa revelação. Na época não existia, mas alguns séculos atrás, essas nações que João falou que ainda não existia, mas aí haveria de ressurgir, alguns séculos atrás, essas 10 nações nasceram, que são as nações europeias que nós conhecemos hoje, Itália e as demais nações que estão na Europa. Faça uma rápida pesquisa do Google e você vai ver 10 nações que estão ali, incluindo Roma, as 10 nações que estão na Europa, as 10 nações que surgiram praticamente do nada, devido a algumas coisas que aconteceram durante os períodos dos reis, de grandes governadores que vieram para aquele lado. Então surgiram essas 10 nações e hoje elas já existem. Agora imagina João, mais de 2000 anos atrás, quando ele recebeu a revelação do livro do Apocalipse, ele viu exatamente essas 10 nações que estamos aí afora vendo, ressurgindo como nação. Só que João, ele vê que quando essas nações tiveram já formado, essas nações, os 10 chifres surgirem, quando o anticristo, que é a besta, a primeira besta, aparecer, e quando chegar o tempo determinado, essas nações darão o seu poder à besta. Vamos prosseguir. No capítulo 7 do livro de Apocalipse, olha o que diz. Capítulo 7, versículo 24 e 25. Estuda devagar, viu, para nós compreendermos. É Daniel, meus amados, Daniel, melhor dizendo. Capítulo 7. Alguém abre lá? Daniel, capítulo 7. Versículo 24. A seguir diz: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e cela a visão e a profecia, e unge o santo dos santos, sabe, entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao
Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se edificarão, reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o tempo não dá para destrinchar sobre tudo isso, porque Daniel é um livro apocalíptico também. Daniel teve visões dos fins dos tempos, e ele viu exatamente o governo dessa besta, ele viu exatamente o governo do anticristo, a qual ele governaria. E durante os últimos 3 anos e meio, esse governador que vai governar o mundo inteiro, vai ser um governo mundial do anticristo. Ele vai estar no centro de todos os governos, com uma só moeda, uma só religião e tudo aquilo que nós já conhecemos. E nos últimos 3 anos e meio, o seu poder vai crescer de tal forma, porque essas 10 nações, porque elas tinham diademas, chifre, cabeças, fala do seu poder. Então esses 10 reinos, na época do governo do anticristo, eles vão estar reconhecidos na sociedade, vão estar com um grande poder sobre as suas nações. Então todos esses governos, esses 10 reinos, que dará o seu poder para o anticristo, ele se tornará grande e poderoso aqui nessa terra. Ele vai se tornar grande. Então essa besta é o anticristo. E essas 10 chifres, 10 nações, 10 governos, que entregará o seu poder ao anticristo. Capítulo 17, do versículo 15 de Apocalipse, olha o que diz: e disse-me: és água que vistes, onde assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e língua. Então preste atenção, a besta ela surge, que é o anticristo ressurgindo aqui na terra. E a Bíblia explica como é que ela vai ressurgir: no meio do povos, no meio de multidão de pessoas. Aí a Bíblia começa a continuar interpretando ela mesma, e ele terá grande poder, porque além de ser influente, receberá poder mais de 10 nações, para tornar o seu governo mais poderoso ainda. E ele fará guerra contra os santos, fará guerra contra aqueles que vão opositar contra o seu governo, contra os seus pensamentos, contra tudo aquilo que ele vai trazer para blasfemar contra Deus e de tudo aquilo que se chama santo. Ele será grande durante o período aqui nessa terra que ele vai governar por um determinado tempo. Então, entendemos que a besta é o anticristo, os chifres são as 10 nações que entregará o seu poder a ele. Segundo ponto, no versículo 2 diz: e a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e é grande o poderio. Então o dragão aqui já foi falado no estudo anterior, que é o próprio Satanás, o nosso adversário. Ele também vai entregar o seu poder para esse anticristo. Anti dos originais significa lugar, ou seja, anti-lugar de Cristo. Anticristo significa lugar de Cristo. Esse é a vontade do nosso inimigo. Então está claramente que ele vai tentar se passar pelo nosso Senhor Jesus. Ele vai aparecer dizendo que é o Salvador do mundo. Ele vai aparecer dizendo: eu sou o Salvador esperado de vocês. Ele vai se apresentar como se fosse o próprio Cristo. Por isso está a palavra anticristo, o lugar de Cristo. Essa é a intenção do maligno para enganar. E vai acontecer durante 7 anos. Já foi falado, 3 anos e meio vai ser o preparo do seu governo, porque o mundo vai estar em um caos. Mas os últimos 3 anos e meio,
ele vai se revelar. Aí está aqui agora a característica desse urso aqui, dessa linguagem, dessa metáfora, que o leopardo, aí ó, vi outra vez, aí ó, no versículo 2 diz: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Não é outra besta que ainda, é a mesma besta do versículo 1, é a mesma besta do versículo 2, porém aqui vai falar as suas características, como será a sua personalidade, o seu governo. Urso, leão, fala da sua astúcia, da sua maldade, predadora, de acabar com tudo aquilo que se chama santo. É aqui que se inicia, então, Deus derramando a sua ira sobre os ímpios da terra. Tudo isso é permissão do nosso Deus, porque hoje a humanidade, na sua maior massa, não crê em Cristo, ou não quer compromisso com o Senhor, não nasceram de novo. Então, nos últimos tempos, diz a Bíblia, que a tribulação que há de vir sobre essa terra é a ira de Deus sobre todos aqueles que não quiseram ouvir a sua palavra. Todos, mamãe. Nós já estudamos aqui várias vezes, todos os estudos do Apocalipse e outras passagens, nós falamos, mas temos um estudo claramente, já que nós já estudamos do Apocalipse, que fala claramente que a tribulação que há de vir sobre a terra, após a igreja ser arrebatada, será o juízo de Deus sobre todos aqueles que estarão aqui na terra, por não dar ouvido à sua palavra. Então o governo do anticristo será terrível, ele não vai ter pena. Quem já viu um leão, o urso, atrás dos seus predadores? É feroz. Assim será o governo dele, feroz, principalmente com aqueles que estarão aqui, que vão decidir não aceitar a marca, não aceitar o seu governo, mas vão firmar a sua fé em Cristo. Aí serão mais ainda perseguidos por essa fera, por esse leopardo, por esse urso feroz que se chama anticristo, a besta que há de surgir no meio de um monte de gente, de povos. Amém ou não amém? Essa besta, ela representa não somente o reino gentílico do mundo, ou mundial, mas também o reino da besta, ou seja, da sua pessoa, da sua crueldade, como ela vai governar, como que ela vai dominar o seu governo. Olha como a Bíblia ela é tão maravilhosa, ela dá detalhe, basta nós só imaginar, juntar uns versículos com os outros, a Bíblia vai interpretando ela mesma, e aqui está um pouco das características do governo dessa besta, que é o anticristo. Será mundial. Apocalipse capítulo 13, capítulo 17, no versículo 13. Olha o que diz: estes têm o mesmo intuito, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Falando do dragão e das nações, dos chifres que são nações, que entregarão o seu poder. O reino do anticristo, além de ser cruel, uma fera, será o rei do governo gentílico do mundo. Será também um reino político e religioso, porque ele vai unir religião e política, porque ele vai fazer parte desses dois poderes poderosos. A política vai estar no auge, porque o mundo vai estar no caos e vai precisar de alguém que lidere, que cuide da economia, das catástrofes, de tudo aquilo de ruim que estará acontecendo. A pobreza, a fome, peste, os terremotos, tudo aquilo. Então vai precisar de um governo, de um homem inteligente, influente na política, para então governe e controle o caos que estará no mundo. Então o anticristo vai se apresentar
e vai ser o escolhido, o preferido. Tudo isso é a Bíblia se cumprindo, porque vai ter que se manifestar. Religião, porque a religião também vai ter que ter, porque ele vai unificar as religiões, porque ele vai se passar por Cristo e também como Deus, vai querer ser adorado. E a humanidade, meu amado, sempre gostou, porque foi implantado pelo próprio Deus, o desejo de adorar um Deus. Continuamos a ver, vamos ver alguns versículos aqui. Tessalonicenses capítulo 2. Por quê? Porque o anticristo, essa besta, ela tem nome na Bíblia Sagrada. E a Bíblia vai falar qual que são os nomes dessa besta e qual que é os nomes que a Bíblia dá ao anticristo. Essa besta que ressurge do mar. Capítulo 2, Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Alguém acha aí? 1 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Essa besta, o anticristo, tem nomes na Bíblia. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. O homem do pecado e filho da perdição. 1 João 2,18. Alguém acha lá? Então, essa besta, o anticristo, a Bíblia dá nome a ele, o filho da perdição. 1 João 2, versículo 18. Filhos, esta é a última hora, e conforme ouviste que veio o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Amém? Então, já na época dos apóstolos, existia um espírito chamado anticristo, que atuava, ou seja, já naquela época já havia uma atuação desse espírito maligno, porque ele é um espírito que vai atuar no corpo de uma pessoa, de um ser humano. Já existia naquela época, induzindo as pessoas a se afastarem de Deus, profanar e blasfemar, porque isso é uma das causas maiores do anticristo, é ele blasfemar contra Deus e de tudo aquilo que é santo. Então, na época já dos apóstolos já existia esse espírito, levando as pessoas a blasfemarem de Deus e ir para longe de Deus. E no seu governo também vai ter esse intuito de levar as pessoas para longe, blasfemarem, pecarem contra Deus e contra o céu. Ele fará também uma aliança com a nação de Israel. Nos últimos 3 anos e meio, ele fará uma aliança, que já lá no finalzinho ele vai quebrar isso, vai se revelar a aliança, o pacto que ele fará com a nação de Israel. Por quê? Porque ele, estou resumindo aqui rapidamente, porque ele vai sentar no templo, lá em Jerusalém, se passar pelo Messias prometido, e vai querer ser adorado, até que então ele vai mostrar suas garras de urso, de leão, de leopardo, vai mostrar quem ele é, e quando ele mostrar quem ele é, então o povo eleito, Israel, vai falar: opa, nós só adoramos o grande Yahvé, só Deus. Aí vai começar também uma outra peleja que vai ficar para os estudos da frente, uma outra peleja. Então Daniel vai falar sobre isso também, capítulo 9, capítulo 7 de Daniel, vai falar sobre todo esse governo. Vamos correr, viu, irmão? Aqui é só uma breve explicação para deixar vocês com água na boca. E dúvida, pergunte a sua liderança. Terceiro ponto. Primeiro, é a besta que surge do mar. Segundo, a besta semelhante ao leopardo é a mesma besta. Terceiro, a ferida de morte. Aparecerá no mundo o anticristo que foi mortamente ferido e depois vivificado pelo poder miraculoso de Satanás. Aí aqui tem algumas divergências teológicas de interpretação, mas esse anticristo vai receber poder
e toda a influência maligna, satânica, que estará com o falso profeta, vai operar sinais, prodígios e maravilha. Não sei se no anticristo ou no seu governo vai acontecer algo, mas esse falso profeta, com o poder também do anticristo, vai fazer com que essa ferida venha a ser sarada, e todos aqueles que estarão sobre a terra olhará para o falso profeta e o anticristo e dizer: vocês são o cara, vocês são o salvador da pátria, do mundo mesmo. E muita gente vai seguir ao engano, muita gente. Quarto ponto, versículo 7, capítulo 3: fazer guerra contra os santos. Durante a tribulação, o povo terá que escolher uma nova população fácil e religiosa, ou ser perseguido e morto. Vão dar a escolha: seguir uma nova religião, um novo governo político de facilidade, ou vão escolher sofrer por amor ao teu Cristo. Vão ter que escolher. Por isso que a Bíblia diz que ele vai fazer guerra aos santos, como eu falei, porque vai, nesse exato momento, a população mundial vai estar dividida: ou o governo do anticristo, ou você vai seguir como quadrado, como nós estamos vivendo hoje. Ser um cristão verdadeiro hoje, verdadeiro, não é aquele que só frequenta templos e igrejas, não. Somos chamados de quadrados, fanáticos, atrás do mundo. No governo do anticristo vai ser da mesma forma, algo paralelo para nós entender. Por quê? Porque o governo novo, a nova religião, vai ter facilidade, porque vai ter novas coisas, e uma delas vai ser o chip, a marca. Aí quem tiver essa marca, vamos falar um pouquinho para frente isso, vai poder comprar tranquilo. Mas quem não tem a marca, o sinal da besta, como que vai viver e sobreviver? Vai ser oposto. Então vai sofrer perseguição. É aí que entra a guerra. No versículo 7 diz: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Olha o poder desse anticristo. E deu-lhe poder de tribo, povos e nações. Na parte A diz: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Como assim? Aqui não é vencer a guerra, a batalha ou a alma dele, não. É vencer na matança. Não vai aceitar meu governo, não? A minha marca, espada, morte. Nesse requisito que diz: guerreará contra os santos e os vencerão. Na questão da morte física. Todavia, se morreram com o Senhor, estarão com o Senhor. Amém? Então, se porventura, se Jesus voltar daqui a algum tempo, ou hoje mesmo, ou agora, e se alguma dentre aqui estão aqui dentro não estiver preparado a ficar, já sabe, não escolha o governo do anticristo. Prefira morrer com Cristo, porque mesmo assim você ainda vai receber a salvação. Mas que Deus nos guarde, nós possamos estar preparados para esse grande dia. Nesse versículo 7, dois pontos é importante nós destacar: quem permanecer fiel a Deus e a sua palavra será perseguido e talvez morto. Por que talvez morto? Porque alguns ainda vão sobreviver até o final e vai fazer parte do reino milenar com Cristo, mas muita gente vai morrer. Segundo, Satanás vai vencê-lo não porque no sentido de destruir a sua fé, a sua alma, mas o seu corpo físico, que é a morte, como eu expliquei. Quinto ponto, no versículo 8 diz: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha que interessante, amado. Todos adoraram a besta. Todos aqueles, a Bíblia explica, todos adoraram a besta. Aí a Bíblia explica: todos que não tiveram
o seu nome escrito no livro da vida. Todos o adoraram, todos que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Segura a mão. É sério, não é? Então já está escrito nos livros eternos, pessoas que não estão com o seu nome registrado lá. Aí alguém pode dizer, então Deus é ruim. Não. Esses que não têm o nome escrito no livro da vida, é porque realmente eles não quiseram. Deus, ele sabe de tudo ou não? Sim ou não? Então ele já sabe aqueles que vão crer e aqueles que não vão crer. Então todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida vão adorar a besta e a imagem que ela vai levantar. Todos, mamãe. E a Bíblia diz que isso é uma multidão de gente. Olha que terrível. É terrível, não é? Uma multidão de gente. Desde o início da humanidade. Infelizmente, a maioria das pessoas escolhe o que é errado em vez do que é certo. Escolhe aquilo que é profano em vez de santo. Aquilo que é fé verdadeira para aquilo que é mentiroso. Infelizmente, mamãe, Deus, a Bíblia diz que Ele está de braços abertos. Na cruz, Ele morreu de braços abertos, indicando que toda a humanidade Ele podia e estava abraçando. Mas a Bíblia diz que nem todos querem Ele. A Bíblia diz em Timóteo que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos. E ele, Pedro, vai dizer que ele é longânimo, ele tarda-se em se irar, ele dá prazo e tempo para que a raça humana se converta, mude os seus caminhos. Mas a Bíblia diz que cada um dará conta de si. Cada um, ou seja, a salvação ela é individual. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. Então é muito sério. Então uma multidão adorarão a besta e a imagem. A besta ou o anticristo, ela vai se apresentar, como foi falado várias vezes, com grande poder, fazendo sinais miraculosos, sobrenaturais. Por quê? Porque ela vai usar o poder demoníaco. Interessante, meu amado, é que Satanás sempre quis imitar tudo aquilo que é de Deus. Aqui nós estamos vendo uma réplica clara, anticristo, no lugar de Cristo. Ele quer ser igual a Deus, sempre quis. E as suas manifestações também, ele imita o que é santo, aquilo que é de Deus. Veja que no governo dele haverá sinais sobrenaturais, curas, fogo do céu. Veja que na Bíblia Sagrada Deus também fez isso. Fogo desceu do céu no ministério de Elias. Outras passagens onde Deus manifestou o seu poder de forma sobrenatural. No seu governo, ele se achando, pensando que é o Cristo para a humanidade, ele também vai mostrar esse poder sobrenatural, porém demoníaco. Por isso tem por aí vídeos espalhados, quando mostram nossas igrejas pentecostais, na presença do Senhor, se alegrando no Espírito. Aí eles querem comparar o salão de terreiro com as igrejas evangélicas pentecostais. Não tem nada a ver. Aqui é o original, lá é uma cópia barata. Amém? Então no seu governo vai ser também algo semelhante. Ele vai se passar por Cristo, fazendo milagres e sinais poderosos, e dizer: olhe para a besta, me adorem. A besta vai trazer a adoração para si. Ainda no versículo 18 diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que é onde eu li para vocês, né? Falando do que Cristo, na sua eternidade, já tinha um plano salvífico para a raça humana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexto ponto. O versículo 11 diz assim: e vi subir da terra outra vez,
e tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e falava como um dragão. Então a primeira besta é o anticristo, o seu governo. Quem vai estar aliado a ele? 10 nações, um só governo, um governo gentílico, um governo de poder sobrenatural. Vai ser ferido, mas vai receber cura. E tudo isso é o governo e é a besta, a primeira besta que surge do mar, que é o anticristo, o filho da perdição, o homem do pecado. Os nomes que a Bíblia dá para ele. No versículo 8 diz que outra besta ressurge. Agora ela ressurge da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao do cordeiro, e falava com o dragão. E no versículo 12 diz: e exercia todo o poder da primeira besta na sua presença, e fez com que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então essa segunda besta que ressurge da terra é um falso profeta, é aquele que vai andar lado a lado do governo do anticristo. Veja algo paralelo. Cristo também tinha os seus profetas, tem os seus profetas, aqueles que andam a lado com ele, que proclamam a mensagem. O governo do anticristo também vai ter o falso profeta, para partilhar um com o outro seus poderes, tanto religioso como político. O governo do anticristo vai ser religioso, mas também vai ser muito político. O falso profeta vai ressurgir de um meio religioso, trazendo falsas doutrinas, como já desde o início existe já hoje. O que é isso? As falsas doutrinas são os falsos profetas que estão no nosso meio. No governo do anticristo também haverá o falso profeta, e esse vai dar o poder dele, ou levar outros poderes até a besta, para que então o seu governo seja ali muito poderoso, como nós já falamos. Vejamos, vamos ver alguns versículos aqui agora. Então essa outra besta trata-se do falso profeta. Daniel também fala sobre isso, capítulo 9. Seus 2 chifres semelhantes a de um cordeiro simbolizam o esforço para enganar o povo, fingindo ser amoroso e solícito. Na realidade, porém, o seu caráter nada tem de cordeiro. Ou seja, então esse falso profeta vai trazer essa enganação, para que o povo então se engane, porque ele vai se fingir que é bonzinho, manso. Essa é uma característica especial dos falsos profetas. Ele se dá que é uma pessoa boa, mansa, amorosa, que quer o bem das pessoas. Não é assim quando vem aqui um falso profeta. Aqui que eu falo é se apresentar, seja cidade, país, igrejas. Ele se apresenta como uma pessoa amorosa, em levar as pessoas a um lugar bom, com palavras amorosas, boas. Assim será o falso profeta do lado do anticristo. Vai falar e apontar: está vendo esse governante que apareceu aí agora? Esse homem poderoso, esse político poderoso, ele tem todas as soluções para resolver os problemas da nação de vocês. Ele vai chegar nos países e dizer: olha aí, esse homem aí, ele é o cara. Ele tem inteligência, sabedoria, tem poder, tem influência. E ele vai usar as massas das religiões, esse falso profeta. Aonde houver uma igreja, seja ela evangélica ou não, principalmente as que já são apóstatas, que vai ficar para o estudo da frente, não vou falar o nome para os demais estudos, vai falar claramente. Seja ela evangélica, mas que não tem a sua doutrina firmada em Cristo, nos apóstolos, elas vão ser enganadas, juntamente com as igrejas apóstatas que já estão por aí. Então esse falso profeta vai chegar lá e falar: está vendo aí, ele é esse cara que se levantou aí, na nossa linguagem, o anticristo.
ele tem poder, ele tem influência, ele é o cara. Se apega a ele, adore a ele, se unam a ele, aceite o governo dele, a sua marca, as suas ideias. Essa será uma das características do falso profeta. Amém ou não amém? Jesus falou isso em Mateus 7,15, né, sobre o falso profeta. Sétimo ponto, capítulo 13, versículo 12. Adorar a primeira besta. Por quê? A segunda besta é liderar uma falsa igreja ecumênica que adorará o anticristo. Tudo aquilo que eu já comentei. É uma igreja. O demais estudo vai falar claramente sobre esse assunto. Mas não somente essa igreja, mas todas as igrejas que não têm as suas doutrinas, os seus ensinamentos embasada realmente nas Escrituras, na doutrina de Cristo, nas dos apóstolos, todas essas igrejas, pode até ter placas de igrejas evangélicas, vão seguir o governo de Cristo. Hoje, meus pastores, nós temos igrejas que já seguem o governo, o sistema do falso profeta, do anticristo. Hoje nós já temos igrejas que seguem a linha de pensamento desse falso profeta e do anticristo. Mas nessa época será maior a influência, será maior. 2 Tessalonicenses, alguém abra lá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Como é uma base daquilo que nós estamos estudando de cada capítulo do Apocalipse, não dá para destrinchar. Agora, se nós vamos pegar um assunto de cada vez, eu não podia destrinchar mais, expansando o conhecimento. Mas aqui é só uma base de cada capítulo, dá para os irmãos compreender um pouco e trazer a sua curiosidade a respeito das Escrituras e também do livro do Apocalipse. Você ir atrás, você vai compreender melhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Leia, alguém que achou? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de mentira, e com todo o engano na injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Amém? Olha aí, ele engano. Leia novamente o finalzinho aí. 10. Isso. E com todo o engano. Com todo engano. A injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Olha que interessante. Porque ele vem com todo engano, porque ele receberá também o poder do dragão, de Satanás aqui. Porque o dragão é o Satanás. Ele vai receber o poder e vai ter o poder para influenciar, enganar. Aí Paulo explica em Tessalonicenses no versículo 10 do capítulo 2, porque não quereram o amor de Deus. Então não é Deus que os desamparou, não é Deus que os abandonou, foi eles que não abandonaram, eles que abandonaram a Deus, não aceitaram o amor de Deus. Então não tem essa história de carochinha dizendo que Deus não pode fazer isso, não aquilo. Não, Deus já nos amou. A Bíblia diz que Deus é amor. Capítulo 3 de João, versículo 16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 13, vai falar sobre o amor que excede tudo. Então Deus é amor, Ele está de braços abertos. Porém, são as pessoas que decidem os seus caminhos mal, e o seu final será mal também, infelizmente. Então, vão adorar a besta. 8º ponto, versículo 15, diz assim: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem, e a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha que interessante. Então,
Foram mortos todos os que não adoraram a imagem da besta. Vão ser mortos todos aqueles que não adoraram a besta e nem a sua imagem. Ou seja, será um decreto ordenado de morte a todos os que recusarem o governo mundial da besta e a sua imagem. Então será um decreto, amado. Todos aqueles que não adoraram essa imagem, algo parecido com lá de Daniel, né? Quando o rei levantou uma grande imagem, todos vão ter que adorar a imagem. Se não adorar a imagem, a estátua que foi levantada, será exterminado. E aqui vai ser algo parecido, porque todos que não adorar a besta e a sua imagem, porque vai ter um decreto mundial, não será regional, não será somente em um país, ou no estado, ou numa cidade, será mundial esse decreto. Todos que não adorar a imagem e a besta será morto. Em outras palavras, muitos que resistirem ao anticristo e permanecerem fiéis a Jesus serão selados, mortos pela sua fé. Nono, capítulo 13, versículo 16. E fez o que? E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Esse é um sinal. Nono ponto desse capítulo é o sinal. Sinal esse que o anticristo trará, vai implantar, vai selar sobre aqueles que, os seus adeptos, sobre aqueles que aceitaram o seu governo. O anticristo vai procurar obter total controle econômico mundial. Para quê? Todo mundo será obrigado a adorá-lo e receber um sinal. Todo mundo será obrigado, aleluia, a adorá-lo e receber o sinal. Esse será um sinal. Esse sinal para que serve? Identificar assim os seus adeptos da sua religião. Esse sinal vai ser para identificar os seus adeptos, os seus seguidores, aquele que serve a ele, o seu governo e a sua religião. Ou seja, se vai ser um decreto mundial, aqueles que não tiverem a marca, ele vai saber, então esse não faz parte do meu governo e vai ser perseguido. Bem fácil de interpretar, não é fácil de entender? Aqui não tem nada novo, viu? Aqui só passando aquilo que nós já ouvimos nesse altar. Mas para você compreender o Apocalipse, entender que não é para a igreja, que não é Cristo de 7 cabeças, nós estamos aqui trazendo as interpretações, facilitando os pontos talvez mais incompreensíveis para os irmãos, da forma que está, e também esclarecendo os pontos para que os irmãos possam ter compreensão. Então você pode ter agora até mais o básico, para que chegar os seus vizinhos, parentes, que não conhecem as escrituras, que não conhecem o que vai acontecer, então você agora já tem um norte. Quando você abrir o livro do Apocalipse, quando você pegar o capítulo, eu já estudei sobre isso, assim vai falar sobre isso, aquilo. E quando nós olhamos para o governo que está vindo por aí, meu amado, tudo que está nós estamos vivenciando hoje, tudo está encaixando como se fosse uma luva. Sabe quando eu compro uma luva e coloca na mão e dá certinho? Tudo que estamos vivendo hoje é como se fosse uma luva encaixando. O mundo está se encaixando direitinho nas profecias bíblicas. Tudo está se preparando para o arrebatamento e o governo do homem do pecado. Décimo e último, versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número do homem, ou de homem. O seu número é 666.
Esse é o número da besta, 666. Porque o número 6 é o número do homem. Se o 3 é o número de Deus, o 6 é o número do homem, segundo os estudiosos da Bíblia Sagrada. Como o diabo, ele quer estar acima de Deus, só quer estar. O número dele é 666. Aí tem mais coisa referente a esse número, mas a mais coerente, mais fácil de compreender é isso. 666 é o número de homem, é o número do anticristo. É uma das suas marcas, onde trará o seu governo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Capítulo 14 é uma continuidade desse aqui, e a seguir vai só se encaixando esses estudos. Então não perca, para você compreender melhor a respeito do que nós estamos falando. Então o capítulo 13 é referente ao governo do anticristo. Em que situação a terra vai estar? Na tribulação, seus últimos já finais do governo do anticristo. Ele vai se assentar no tempo santo, se passar por Deus, e aí vai ter mais para frente o entendimento desse estudo. Mas o capítulo 13 fala do governo do anticristo e da atuação do falso profeta. Então nós entendemos que as duas bestas do capítulo 13 do livro do Apocalipse é quem? A primeira, quem que é? E a segunda? Não é possível. Só que eu falei em grego aqui, eu preguei só em português. Primeira besta, o anticristo. Segunda besta, o falso profeta. No capítulo 13. Amém? Aí fala das suas influências, dos seus poderes, como que vai ser o seu governo, qual que é a sua marca. Foi falado tudo aqui nessa noite. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Passei simplificando, Senhor, tudo aquilo que nós compreendemos nas Escrituras, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, nós entendemos, cremos que nós não estará aqui quando esse governo será estabelecido. Eu peço, Senhor, continue segurando em nossas mãos e não deixe nós soltarmos a do Senhor, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que grande será, Senhor, a esperança daqueles que aguardam o Senhor. Se conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Glória a Deus. Amém, igreja? Podem sentar. Nós estamos